emoção é o próprio Internacional. É uma consagração para o Inter no Beira-Rio, em todo o Brasil. A torcida que ajudou e ela construiu o Beira-Rio. 100.000 pessoas sacodem lenços e bandeiras vermelhas. Eu iniciei como porteiro amador, como bilheteiro. O objetivo é principalmente vencermos, colocarmos faixa no peito e darmos a essa torcida maravilhosa as alegrias que ela tanto merece. Atenção, com o braço esquerdo, entrou Figueiredo, tirou de cabeça. Gol! O destino do Internacional é grande. Influência até política, porque a cor vermelha vibrou muito. Agora o mar vermelho no Beira-Rio. E eu acho que vibra muito até hoje. Explode o mar vermelho no Beira-Rio. Ser colorado é pertencer a uma nação onde não há discriminação. Wilson, goleador e matador. Os amigos, indescritível o quadro que a gente vê no Beira-Rio. Todo colorado gosta de ganhar do seu adversário, do seu maior rival ao longo de mais de 90 anos, e principalmente de 5 a 2. Internacional amplia para 5, a implacável goleada imposta em cima do time do Grêmio. O Internacional, para mim, é ao mesmo tempo a minha família, o meu trabalho, faz parte das primeiras coisas que eu gosto. Reverenciar uma bandeira com tanta devoção, amar uma camiseta com tamanha adoração. Os anos passam, deixando para trás momentos de inesquecíveis comemorações. E também aqueles instantes em que o grito da vitória ficou preso na garganta. Alegrias, tristezas, abraços, esperanças, fé, orgulho. Sentimentos que provam até para os mais incrédulos. Poucas torcidas no mundo sentem uma paixão tão forte e bonita pelos seus clubes como a torcida colorada. A história do Internacional começa na noite de 4 de abril de 1909. 40 jovens fundaram o clube para poder jogar partidas de futebol. João Leopoldo Ceferin, com apenas 18 anos, foi designado seu primeiro presidente. Eles jamais poderiam imaginar que estavam fazendo nascer uma gigantesca paixão vermelha. Os primeiros jogos eram internos, entre os sócios do clube e aconteciam num terreno público, na rua Arlindo. Em apenas um ano veio a primeira mudança para um campo na várzea da Volta do Cordeiro, onde havia um elegante pavilhão para 1000 pessoas. Mais tarde seriam instalados neste local o Hospital de Pronto-Socorro. A primeira camiseta do time tinha listas verticais brancas e vermelhas. O distintivo original era formado pelas iniciais SCI, bordadas em vermelho sobre fundo branco. Em 1912, o novo presidente do Internacional, Júlio Selig, alugou outro campo na Chácara dos Eucaliptos, na Zenha, hoje entrada da Avenida Carlos Barbosa. O Inter passou ainda pelo campo do Porto Alegre, na Chácara das Camélias. Até que em 1931, quando já despontava como uma das grandes forças do sul do Brasil, inaugurou o Estádio dos Eucaliptos, palco de muitas glórias do lendário rolo compressor. O Eucaliptus foi sede de 2 jogos da Copa de 50. Em sua trajetória, o Internacional sempre foi um clube pioneiro. O primeiro campeonato gaúcho profissional foi disputado em 1940, mas já em 1917, o Inter se preocupava com o bem-estar de seus jogadores, pagando diárias para aqueles que moravam em outras cidades. Também foi o primeiro clube a aceitar atletas negros em 1928, quando diversos jogadores da Liga da Canela Preta chegaram para fazer parte do seu plantel. Surgiu então a expressão Clube dos Negrinhos ou Clube do Povo.
O Inter também saltou na frente no marketing esportivo. Em 1925, a Chácara dos Eucaliptos já tinha suas tabuletas de propaganda. Logo depois, o clube começou a venda de suas camisetas e assinou o primeiro contrato de publicidade. Na década de 60, o clube instituiu um concurso para a escolha do seu hino oficial. O vencedor foi Nelson Silva, um carioca que morava em Porto Alegre, com a música Celeiro de Ases. Mas foi em 1956 que o Inter deu início à sua conquista mais grandiosa. Seus dirigentes encaminharam à Câmara de Porto Alegre o projeto do estádio gigante da Beira-Rio. Uma obra construída na garra e no entusiasmo, ao longo de 13 anos, com a participação decisiva da sua inflamada torcida. Hoje, o Esporte Clube Internacional está instalado em uma área de 27 hectares, possuindo a maior estrutura esportiva entre os clubes brasileiros de futebol. O Beira-Rio tem capacidade para 60 mil pessoas. Possui um dos melhores gramados do mundo e abriga a diretoria e todos os departamentos do clube. Para treinamentos, preparação física e atendimento médico, conta com uma estrutura completa e 3 campos suplementares. Não há outro clube brasileiro com um ginásio igual ao Gigantinho. Palco de grandes espetáculos esportivos e artísticos, o Gigantinho recebe confortavelmente 15 mil pessoas. E para o lazer das famílias coloradas, o Parque Gigante tem todas as opções de entretenimento, propiciando um convívio alegre e saudável, em harmonia com o Rio Guaíba. A história do Esporte Clube Internacional só pode ser contada a partir da paixão. Este sentimento que na alma colorada ganha uma dimensão que não se pode medir, mas que pode ser interpretada nos episódios marcantes, nos jogos que entraram para a história, nos feitos relevantes e nas palavras de quem já comandou esta grande nação de milhões de colorados. Ser colorado, isso é uma religião, é uma paixão, é uma seita, isso é um amor profundo. Né? A bandeira do Internacional é a coisa mais linda que pode existir no mundo. Só privilégio eu nessa idade. Ser colorado desde o dia que nasci. E amar o clube o quanto eu amo. Em 1913, o Internacional conquistou seu primeiro título, o de campeão metropolitano de Porto Alegre. E em 1927 veio o primeiro título estadual. O Inter decidiu a final enfrentando o Grêmio Bagé. Antes de começar a partida, o médio Ribeiro e o zagueiro Grant entraram em campo para bater bola e incendiar a torcida, que empurrou o time para a vitória. O Inter venceu por 3-1 e levantou a taça, enlouquecendo seus já fanáticos torcedores. Eu estou muito filiado a aos meus momentos de futebol antes de ser presidente, porque eu exerci a vice-presidência há 20 anos. E fui assistir jogo de futebol pela primeira vez em 1925, na Chácara dos Eucaliptos, atrás da igreja da Nazenha, quase justo ao campo do adversário. Hoje eu não tenho, chamava-se Chácara dos Eucaliptos. Então, de 58 para cá, eu continuei naturalmente próximo da diretoria. Em 60, o Efraim, presidente, me fez primeiro presidente da Comissão de Obras
E eu exerci durante 2 anos. Fiz a primeira casa, fiz as fundações. Pouco se cita disso. E apresentei o projeto da construção desse estádio no escritório do Dr. Rui Tedesco, na presença do patrono, que eu não me animo a falar em internacional sem pronunciar o nome de Hildo Meneghetti. Os velhos colorados garantem que o Inter nunca mais teve um time tão bom. Na década de 40, o Inter jogou 28 grenais, ganhou 19, empatou 5 e perdeu só 4. A expressão rolo compressor foi criada por um torcedor, o jornalista Ari Lund. Mas quem a consagrou foi Vicente Hall, criador das escolinhas de futebol do Inter. Ele desenhava o time colorado passando por cima dos adversários e enviava para os jornais publicarem. Entre os principais jogadores do rolo compressor da década de 40 estavam Alfeu, Assis, Tesourinha, Russinho, Rui, Carlitos, Ávila, Vilalba, Ivo Vinck, Nena e Abigail. Um dos maiores feitos do rolo colorado foi a conquista do hexacampeonato gaúcho em 1945. Jogando as finais contra o Pelotas, o Inter venceu a primeira partida na casa do adversário por 4-2. E em Porto Alegre voltou a vencer por 3-1. Na década de 50, os atacantes Bodinho e Larry formaram uma das mais fantásticas duplas de goleadores do Internacional, consagrando uma jogada que ficou conhecida como tabelinha. Em 54, os dois e seus companheiros deram um presente inesquecível ao seu maior adversário. Um sonoro 6-2 em plena inauguração do Estádio Olímpico. No dia seguinte, os jornais traziam em suas manchetes avalanches de tentos e o triunfo dos mais espertos e cônscios do seu poder. Em 1956, a seleção gaúcha vestiu a camisa da seleção brasileira para representar o país no Pan-Americano do México. O técnico e 8 jogadores do Inter participaram da delegação. 7 foram titulares. Com uma campanha surpreendente e invicta, a equipe gaúcha trouxe o bicampeonato para o Brasil, honrando as nossas tradições. Aos sábados eu passava numa farmácia, comprava 2 litros de álcool e mentol e não sei o quê, e levava para casa e lá ia preparar aquela água milagrosa que levanta o sujeito que está atirado no campo. Agora, dentro de campo eu tive imensas emoções. Uma delas foi no célebre golo do Dunga, que nos salvou por 8 minutos do opróbrio do rebaixamento. Atenção, deixou para o Celso, uma bomba lá, gol! Gol! Dunga, capitão, o tetracampeão Dunga faz o gol! Me lembro que as lágrimas correram. Da primeira conquista em 1927 até a inauguração do Beira-Rio, o Internacional venceu 16 campeonatos estaduais. O clube não participou de 3 competições, em 1937, 38 e 39, porque, ao contrário da Federação Rio-Grandense de Desportos, o Inter já havia se profissionalizado. Nós participávamos de todas, até nas concentrações, nós participávamos de jantares e as refeições da concentração com os atletas e com o treinador. E nós cobrávamos muito. Nós exigimos muita garra. Nós tínhamos a ideia de que o futebol teria que ser ganho com luta, com entusiasmo, com denudo, com dedicação e com uma dedicação diuturna.
e que a camiseta que eles estavam vestindo era uma camiseta de um clube que tinha uma tradição. Em 1967 marca a entrada definitiva do Inter no cenário nacional. Participando pela primeira vez do Robertão, o campeonato brasileiro da época, o Colorado alcançou o vice-campeonato quebrando um velho tabu. Foi o primeiro time gaúcho a vencer equipes paulistas em seu território. A histórica primeira vitória foi contra o Corinthians, que havia ganho seus 15 jogos anteriores. O resultado foi 1-0, gol de Lambari. Suas chuteiras banhadas em bronze estão guardadas para a posteridade. Eu já nasci colorado. Eu posso dizer isso, porque desde pequeno, desde a infância, sempre me atraiu de maneira impressionante a cor de sangue, vida, colorada. Depois de estudante, evidentemente que eu fiz a eleição do clube do meu coração. Mas para mim, o que me marcou muito até hoje, não me sai da retina e eu tenho presente a cena, aquele gol de cabeça do Figueiredo, quase no fim do jogo, lá no estádio. Nós estávamos sentados aqui, era à direita a goleira, não é? O golo de cabeça que decidiu o Campeonato Brasileiro do Internacional. Segundo tempo, Beira Rio, placar 0 Internacional, 0 Cruzeiro. O estádio agora começa a ficar com uma torcida empolgante agitando suas bandeiras, cheio desse barulho ensurdecedor da garganta do torcedor gaúcho. Atenção, cobrada escanteio, entrou Figueiredo, atirou de cabeça. Gol! O capitão Elias Figueroa de cabeça cumprimentou Raul. Esse foi um dos momentos de grande emoção. Mas o maior momento de emoção foi a inauguração do Beira Rio. Quando realmente aquela multidão que lotava o Beira Rio começou a gritar e a clamar e a chamar os nomes das pessoas responsáveis pela vitória na construção do estádio. O pontapé inicial para a realização do Beira Rio foi dado pelo vereador Efraim Pinheiro Cabral, que no dia 12 de setembro de 1956 apresentou o projeto de doação de uma área de 7 hectares que seriam aterrados no Rio Guaíba. Durante 13 anos, o que se viu foi um duelo entre a incredulidade dos adversários contra a vontade, a fé e a garra da nação colorada. Os torcedores entraram em campo trazendo pregos, tijolos, cimento, contribuições em dinheiro, tudo o que pudesse ajudar. E aos poucos o gigante foi se levantando e calando a todos os que dele duvidavam. Até chegar um dos mais emocionantes e gloriosos dias da história do Internacional. 6 de abril de 1969. Há exatos 60 anos e 2 dias da sua fundação, o time do Internacional entrava em campo pela primeira vez em seu novo palco de espetáculos. Um dos mais magníficos estádios do mundo tinha nome Gigante da Beira Rio. E um dono de glórias e feitos relevantes, o Esporte Clube Internacional. Pode-se dizer que as minhas maiores alegrias ficaram ali no progresso daquelas obras, quando se inundou o lugar onde é o campo de futebol, que as dragas do DNOS encheram aquilo d'água e o pessoal começou a pescar lá dentro do Beira Rio, peixe de todo o tamanho. Aquilo foi, para mim, a maior alegria da vida. Depois eu participei fui o presidente da comissão de inauguração no Beira Rio, que foi um acontecimento ímpar no esporte. Basta considerar isso. O São Paulo Futebol Clube, quando inaugurou o Morumbi, ele convidou o Porto Futebol Clube, fez uma partida e estava inaugurado.
Nós fizemos um festival da inauguração que durou 15 dias. Vieram seleções do Brasil, da Hungria, do Peru, o Benfica, o Peñarol. Cerca de 100 mil colorados pintaram de vermelho o Beira-Rio para a partida inaugural contra o Benfica de Portugal. Um time que entrou para a história. Gainete, Laurício, Scala, Pontes e Sadi, Tovar e Dorinho, Valdomiro, depois o Rusmendi, Braulio, depois Sérgio, Claudio Miro e Gilson Porto. O lendário e folclórico Claudio Miro marcou o primeiro gol, levando a torcida ao delírio. Gilson Porto completou a vitória de 2-1 sobre o Benfica de Eusébio. Na noite seguinte, em 7 de abril, a seleção brasileira venceu a seleção peruana por 2-1, em jogo que marcou a inauguração dos refletores. O importante do local do Beira-Rio, que a maioria não sabe, as pessoas, a sequência ou o porquê que nós estamos no Beira-Rio. O responsável maior é o nosso patrono na época, o doutor Hildo Meneghetti. A velha guarda, os dirigentes da época, eu era jovem, queria que se desapropriasse uma parte dos fundos dos eucaliptos para ampliar, que não tínhamos espaço. E o doutor Hildo disse para nós, calma, calma, nós vamos ter uma coisa diferente, nós vamos aterrar parcialmente o Beira-Rio, e eu pedi o projeto que se fizesse um projeto para uma área para esporte, que não é nossa, não é minha, não é de vocês, mas nós vamos dar um jeito. O Beira-Rio inaugurou uma nova fase de ouro na história do Internacional. Em 69, o Colorado recuperou a hegemonia do futebol gaúcho com um time de jogadores humildes e comandados pelo técnico Daltro Menezes. Era o início de um ciclo de 8 anos em que a cor vermelha dominou o território gaúcho. Nestes 8 anos de supremacia, vários títulos foram obtidos de forma invicta. No campeonato que lhe deu o segundo Hexa, em 74, o Inter venceu todos os 18 jogos que disputou. Porém, o mais extraordinário foi o Gauchão de 1976. O Inter chegou ao octacampeonato, um feito jamais igualado pelo seu maior rival. Lula arrancando para o contra-ataque, atenção, são 3 atacantes contra Tadeu sozinho. Atenção, Lula entrou pela área para Dario, vai marcar o gol, atirou. Gol! Dario! Marca o gol! Nós entendemos que deveríamos trazer um goleador nato. E esse goleador estava vinculado ao Esporte Clube do Recife. E iniciamos isso num fim de tarde no escritório do Balvê, quando nos veio à mente a contratação de Dario, e fizemos uma ligação junto ao presidente do esporte na época, que era o Dr. Jarbas, e pedimos a ele a possibilidade de trazermos o Dario para o Inter. A sua resposta foi assim, seca: vocês estão loucos, como é que eu vou me desfazer do goleador do campeonato pernambucano e meu ídolo? Foi quando nós dissemos, mas que tal nós fazermos a transação? Você nos dá o Dario e nós damos para você o goleador e o ídolo do teu inimigo. Foi quando ele parou para responder e disse, como é que é? E naturalmente no voo que nós vínhamos, ele disse, presidente, que tal umas frases de efeito na chegada? Coisa assim do Dario, né? Eu disse, então, vamos treinar aqui no voo, né? Aí ele disse, pois é, vou pensar, que tal assim, Dario em ação, gols em profusão. Eu disse, essa tá boa, né? E com Dario em campo não tem placar em branco. Eu disse, essa também me serve, né? E a apoteose daquela chegada do Dario, vocês da imprensa devem se lembrar, né? E eu acho que me sinto na obrigação moral de dar tudo aquilo que essa torcida precisa. E acima de tudo, eu prometo muita luta, aquela dedicação e muito trabalho. E Deus ajuda quem trabalha. É o que eu falei, vim lá botar e ser campeão. Os boleiros, os jogadores já podem se preparar para os abraços. Lançar e vir abraçar. E Dario foi de uma utilidade tremenda. Foi goleador do Campeonato Brasileiro e chegamos àquilo que nós queríamos, o octacampeonato gaúcho e o bicampeonato do Brasil.
Vitórias memoráveis marcam a era Beira-Rio. De 1969 a 2002, foram 22 grandes títulos conquistados. 18 campeonatos gaúchos, 14 deles ganhos no seu estádio. 3 campeonatos brasileiros, em 1975, 76 e 79, sendo todas as finais no Beira-Rio. E uma Copa do Brasil, vencida também no seu estádio em 1992. Havia tempo, o Inter vinha beliscando o título de campeão brasileiro. Já tinha sido vice em 67 e 68, terceiro em 72, 73 e 74. Faltava um pequeno detalhe. E ele aconteceu na tarde de 14 de dezembro de 1975, quando o capitão Elias Figueroa saltou no centro de um raio de sol filtrado no estádio Beira-Rio, cabeceando para fazer o gol da vitória sobre o Cruzeiro de Belo Horizonte. Manga, Valdir, Figueroa, Chico Fraga, Caçapava, Falcão, Carpegiani, Valdomiro, Flávio, Lula e o técnico Rubens Minelli foram os heróis que calaram aqueles que pensavam que o Inter jamais venceria fora das fronteiras gaúchas. Desde 49, quando eu vim para Porto Alegre, eu ia seguidamente no Nacional, o antigo Ferrinho, e lá então eu assistia os treinamentos do Internacional, do Nacional, o Teté era técnico do Nacional, quando houve aquela grande leva de jogadores do Nacional para o Internacional, que foi o Bodinho, o próprio Teté, o La Paz, o Florindo. E então eu comecei a me aproximar e a torcer pelo Internacional. Em 84, nós tivemos ainda também um desses lances que acontece. Eu estava em Rio Grande e o presidente Giudice me telefonou pedindo: Borba, por favor, você tem de aceitar representar o Brasil nas Olimpíadas de Los Angeles, porque nenhum dos clubes do Rio e São Paulo o aceitaram. E eu então até contrariei alguns companheiros, o próprio Marcelo Feijó e o Léo Centeno, que era o diretor de futebol, achavam uma barbaridade, nós aceitávamos um encargo desse, mas eu acreditava no potencial que nós tínhamos e fomos então, e até quando nós retornamos já com a medalha de prata no Palácio Piratini, o Jair Soares, que era conselheiro, então governador, disse: eu fui um dos que achei que seria uma temeridade. Então isso foi um marco assim, na nossa gestão que realmente foi muito importante. No time de 76 havia poucas mudanças. Chegaram Marinho Pérez e Dario, e Batista entrava no lugar de Carpegiani. O Inter fez uma campanha fantástica. Foram 53 gols em 23 jogos, sofrendo apenas 13. Depois de uma semifinal dramática em que venceu de virada o Atlético Mineiro, o Colorado pegou o Corinthians na grande final. Mais uma vez o Beira-Rio transbordou de torcedores alucinados na tarde de 12 de dezembro. Com gols de Dario e Valdomiro, o Inter fez 2-0, jogando com Manga, Cláudio Duarte, Figueroa, Marinho, Vacaria, Caçapava, Batista, Falcão, Valdomiro, Dario e Lula, comandados novamente pelo técnico Rubens Minelli. É uma demonstração de tranquilidade, de alegria do torcedor gaúcho. Ouçam! O bicampeonato estava em casa. A construção, a ideia de fazer aquele estádio foi de um benemérito do clube, José Pinheiro Borda, que era casado com uma prima irmã da minha mãe. Então fazia parte da minha família. Ele não chegou a ver o estádio ser inaugurado. E a beleza que foi a participação popular na construção do Internacional. Chegava lá, todos os domingos eu ia para lá. Pegava a minha mulher e ia para lá ver a obra.
Emocionava ver aquelas pessoas pobres com um sacolinho com 3 tijolos, 4 tijolos e botavam ali para levar para o clube. Em 1979, o Inter passou por uma experiência amarga no Campeonato Gaúcho. Com um fraco desempenho, terminou em 3º lugar. Mas uma façanha inédita estava à sua espera. 3 meses depois, o Colorado sagrava-se tricampeão brasileiro, de uma forma espantosa, sem perder um só de seus 23 jogos. A campanha invicta teve 16 vitórias, 7 empates e 40 gols marcados. Comandado por Enio Andrade e Gilberto Tim, o time do Inter contava com Benítez, João Carlos, Cláudio Mineiro, Mauro Pastor, Falcão, Batista, Jair, Valdomiro, Mário Sérgio Bira e Chico Espina. O Inter também revelou o jovem Mauro Galvão, 17 anos, vindo direto do Infanto Juvenil para o time principal. Na decisão, pela primeira vez, estavam em campo 2 campeões brasileiros, Inter e Vasco. O time gaúcho venceu as 2 partidas, 2-0 no Maracanã e 2-1 no Beira-Rio. Cláudio Mineiro pela ponta esquerda, pode cruzar, cruzou pro Bira, vai dividir com o goleiro, soltou, entrou Falcão, vai marcar, atirou, gol! Do Internacional Falcão! É uma consagração para o Inter no Beira-Rio, em todo o Brasil. 2-0 sobre o Vasco, 13 minutos, Internacional construindo magnificamente a sua última vitória na década. A grande alegria é o 5-2 no Grêmio, em 97. Eu posso ter ganho Copa do Brasil, posso ter ganho 3 campeonatos gaúchos, posso ter tido jogos importantes, maravilhosos, emocionantes. Mas nada supera a alegria de ter ganho o 5-2 do Grêmio, até porque eu tinha um trauma de 67, quando o Internacional tinha perdido 4-0 e na gestão do meu pai. Então ali eu pude ter a minha desforra pessoal. Internacional amplia para 5, a implacável goleada imposta em cima do time do Grêmio, campeão do Brasil e campeão da Copa do Brasil. É um passeio colorado dentro do Estádio Olímpico. O Inter não toma conhecimento do Grêmio de dentro de campo, espanja a categoria, passeia solenemente, impõe uma goleada implacável no time do Grêmio. Muitos triunfos colorados em Grenais foram inesquecíveis. Uma goleada na inauguração do Olímpico. Mas em 12 de fevereiro de 1989, no Beira-Rio, o Internacional realizou um de seus maiores feitos neste clássico. Era o Campeonato Brasileiro e o jogo valia vaga para a final e para a Libertadores da América. Com a melhor campanha, o empate bastava para o Inter. O Grêmio abriu o placar e terminou o primeiro tempo vencendo. Empurrado por uma avalanche vermelha, o técnico Abel Braga colocou o time no ataque, mesmo com um jogador a menos, amassando o adversário em sua defesa. As camisas rubras se multiplicavam em campo. Atordoado, o inimigo não resistiu. Levantada agora para Nilson, vai marcar, tirou gol! Nilson, goleador e matador, ele corre, vai pro meio da massa, loucura no Beira-Rio, Nilson de cabeça matou Mazzaropi, o jogo tá empatado, Maurício entrou pela grande área, pode chutar, chutou uma bomba, Nilson, gol! Gol do Internacional de novo, Nilson, o matador, Maurício cruzou. Meus amigos, indescritível o quadro que a gente vê no Beira-Rio. Com 10 jogadores, o Internacional vira o jogo. Embolados os jogadores. Com 2 golaços do seu centroavante, o Inter liquidou a fatura e carimbou com o seu distintivo o mais importante de todos os Grenais, atuando com Tafarel, Luiz Carlos Vinck, Nenê, Aguirre Garay e Casemiro, Norberto Leomir, Luiz Carlos Martins, Maurício, Nilson e Edu.
Esse painel era colocado num painel grande, colocado acima das escadas que davam acesso à social do estádio dos Eucaliptos. Então ele reproduzia ali o número de jogos, desde a fundação, o número de vitórias, o número de empates, o número de derrotas muito menor do que o número de vitórias, os gols conquistados, os gols sofridos, reproduzia todos esses dados. É uma ideia até de algumas pessoas, de alguns dirigentes, Eugênio Vanoni Filho, se não me engano, é um dos que mais lidera essa ideia, de reproduzir esse painel novamente no Internacional. Então aquele painel era uma visão inicial de quem chegava e ia subir as escadas, porque olhava para cima e via o painel e ali estava toda a história do Internacional em números de jogos, em número de confrontos, em número de vitórias e conquistas. Na Copa do Brasil de 1992, o Internacional colocou mais uma estrela em sua gloriosa camisa. Foi mais uma campanha espetacular. Goleada no Corinthians em São Paulo. Duas vitórias maravilhosas sobre o Palmeiras. A brilhante vitória sobre o Grêmio, aplicando um humilhante 3-0 nas cobranças de pênaltis e eliminando o seu arquirrival. E a grande final contra o Fluminense. O time carioca obrigou o Inter a jogar no pequeno estádio das Laranjeiras na primeira partida e venceu por 2-1. Única derrota do Colorado na competição. A resposta foi dada no dia 13 de dezembro com o Beira-Rio, mais uma vez explodindo de torcedores enfurecidos e convencidos da superação do seu time. A grande retranca imposta pelo Fluminense desabou aos 41 minutos do segundo tempo, quando o zagueiro Célio Silva cobrou pênalti, acertando um torpedo indefensável no meio do gol. Partiu para a bola, Célio Silva vai chutar e gol! Gol! Uma cacetada no meio do gol rasante. O goleiro saiu para o lado, a bola entrou. Internacional ganha a Copa do Brasil no pênalti. 42, vai para a Libertadores. Entraram para a história desta sensacional conquista o técnico Antônio Lopes e os jogadores Fernandes, Célio Lino, Célio Silva, Pinga, Daniel, Elson, Marquinhos, Caico, Maurício, Gerson e Nando. Campeonato bom para qualquer colorado, campeonato que se ganha e em que o Grêmio participa. É evidente que um grande título nacional ou internacional, mesmo sem a presença do Grêmio, é muito importante para o Internacional. Mas se esse título for conquistado em um campeonato, em um torneio, em um evento esportivo que o Grêmio tiver participado, tem um sabor muito maior para o Colorado, tem um sabor muito mais gostoso de se sorver com a presença do Grêmio. Reza a lenda que o gramado do Beira-Rio faz brotar craques. Ao longo de sua história, esta mística tem se confirmado. Diversos jogadores criados no próprio clube participaram dos grandes títulos conquistados e sempre honraram a camisa vermelha dentro e fora do país. Em 1982, o Internacional venceu a Copa Juan Gamper, na Espanha, derrotando nada menos do que o Barcelona e o Manchester City. Nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 84, o time do Inter vestiu a camisa amarela para representar o Brasil, conquistando a medalha de prata. Participaram desta brilhante conquista para o país os craques Gilmar, Luiz Carlos, Mauro Galvão, Pinga, André Luiz, Ademir Keffer, Milton Cruz, Paulo Santos, Dunga, Kita e Silvinho.
Meu primeiro jogo eu nunca mais esqueci, foi nos Eucaliptos, na goleira do lado direito do pavilhão. Eu estava atrás da goleira com meu pai e com um tio. Foi um jogo entre Internacional e Bahia, 6-1 para o Internacional. E de lá para cá, a partir desse primeiro jogo, nunca mais deixei de acompanhar o Internacional. Que ano era esse, presidente? 1961, eu tinha 9 anos de idade. Fiz parte da campanha do tijolo, eu morava num prédio no centro, no edifício Santa Tecla, e o zelador do prédio Luiz Brasil, que certamente vai comprar esse produto aqui, essa fita do Internacional, e ele vai ter essa homenagem. Era uma pessoa que me levava todos os sábados pela manhã, nós íamos ao Beira-Rio para ver como é que estava. Eu entrava pelo túnel, saía pelo outro e tentava ver se havia evolução, e a evolução não havia e demorava. E quando é que nós vamos ter o nosso estádio? Até que de repente apareceu o Beira-Rio, né? Naquele 6 de abril de 1969, foi uma grande emoção, uma das maiores emoções que eu tive. Eu lembro que houve naquele dia Alvorada Colorada. Eu lembro de uma passagem de uma coluna, de uma crônica que foi lida pelo Pedro Carneiro Pereira, falecido colega teu, que dizia: acorda, meu povo, levanta, Colorado de alma vermelha, de sangue vermelho, solta da garganta esse grito de alegria insopitável. Eu me lembro disso até hoje. Um time de ricos e de pobres, de brancos e de negros, de gente humilde e de governadores. Esta é a maior tradição e a maior grandeza do Esporte Clube Internacional. Ser o clube do povo, time de uma imensa torcida, a maior do Rio Grande, que com a sua fanática paixão realiza obras colossais, amassa adversários e levanta os mais valiosos troféus.